Não é minha voz mesmo. Tá bem, tá certo. Pode começar. Pois eu vou dar início aqui à gravação. Só um minuto. Pronto. Gravação iniciada. Vamos dar início à nossa sessão. Quero cumprimentar o desembargador Joaquim, presidente dessa Câmara, doutor Dioclésio, desembargador Pedro, convocado aqui para nos ajudar nos nossos trabalhos, doutora Leni, membro do Ministério Público. Vou dar início à leitura da ata de julgamento da sessão ordinária da 6ª Câmara de Direito Público por videoconferência, realizada no dia 27 de julho de 2023, publicada no Diário de Justiça 9684, no dia 2 de outubro de 2023, disponibilizada no dia 2 de outubro de 2023 e publicada no dia 3 de outubro de 2023. E até a presente data não foi impugnada. Passo a palavra ao nosso presidente, desembargador Joaquim. Então, sem impugnação, eu vou dar início à nossa sessão ordinária, cumprimentando aos colegas Pedro Macedo e Teoclésio Silva, aos colegas Marcelo Sequef e Guilherme Guimarães, a doutora Leni Galvão e a secretária da nossa sessão. O processo inicial é o de número 8, da pauta, do desembargador Dioclésio é o relator, operação civil 0800-738-73-2017, tombamento do patrimônio histórico do Ministério Público do Piauí. Temos alguma pessoa participar, advogado? Sim, é o procurador, o doutor Marcelo Sequef. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Todos me ouvem bem? Sim, doutor Marcelo. Desejar um bom dia a todos. Desembargador presidente Joaquim Santana, cumprimento aqui ao desembargador Pedro Macedo, hoje compondo aqui o quórum, além da 6ª Câmara de Direito Público. Igualmente, cumprimentando o doutor Dioclésio, nós temos procuradora de Justiça aqui na 6ª Câmara, doutora Leni Galvão, satisfação, doutora Revela, secretária dos Trabalhos, doutora Christian, colega advogado aqui, doutor Guilherme Guimarães. Bom dia a todos. O processo 8 da pauta, correto, doutora Christian? Isso. Então, trata-se de uma ação civil pública, foi proposta aí pelo Ministério Público do Estado do Piauí, com o intuito, né, o cerne dessa demanda, senhores jogadores, obter a designação, né, compelir o Estado do Piauí a designar servidores efetivos para a delegacia do município de Beneditino e promover uma reforma estrutural da delegacia, dessa mesma delegacia do município de Beneditino. O MP, na inicial da ação civil pública, alega que o prédio onde funciona a delegacia não dispõe, né, de condições estruturais adequadas e alega e apresenta alguns aspectos da condição desta unidade, delegacia, que demandam, né, que recomendam a devida intervenção do poder público no sentido de promover reformas. Discorre acerca da carência de servidores naquela delegacia e aí pugna pela designação de um delegado de polícia, um escrivão e 8 policiais civis concursados. Houve o julgamento de procedência parcial, né, dos pedidos, tendo sido determinada a reforma da delegacia. Esse é o cerne da decisão de primeiro grau. Foi um acolhimento parcial dos pedidos formulados, pedido bem amplo, porém a sentença, rejeitando o pleito de designação de servidores, perfilhou a compreensão de que, no que toca à pretensão de reforma estrutural da delegacia, essa sim mereceria acolhida por parte do Poder Judiciário. Pois bem,
desembargador Joaquim, desembargador Pedro Macedo, doutor Dioclésio, em que pese, né, ser louvável o intento e a preocupação do parquê, justamente em que as unidades de delegacia estejam devidamente aparelhadas, funcionando em perfeitas condições de atendimento e de condições de trabalho por parte dos funcionários, dos servidores, é bem verdade que a escolha referente à alocação de recursos públicos, de designação de servidores, da eleição de prioridades por parte da administração pública, é uma matéria afeta a órbita dos poderes executivo e legislativo, de modo que situa-se numa zona, numa área bastante delimitada no que se refere à intervenção do Poder Judiciário em matéria de determinação de políticas públicas ou de adoção de medidas administrativas que envolvam a reprogramação de recursos públicos previamente alocados em leis orçamentárias. Devo dizer também, senhor presidente, e Vossa Excelência conhecedor disso, que esta Colenda Sexta Câmara de Direito Público tem um posicionamento bastante firme, bastante categórico, quando se trata de pleitos, notadamente em ações civis públicas, aí movidas geralmente pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública Estadual, quando se pleiteiam providências estruturais e que envolvam aí a modificação substancial das escolhas legitimamente feitas pelos poderes executivo e legislativo, quando isso está relacionado à definição de prioridades e alocação de recursos públicos, representando, nesses tipos de demanda, uma indevida interferência na seara desses poderes. Pois bem, observo que o posicionamento da Sexta Câmara tem sido bastante deferente à separação de poderes, né? A harmonia que deve reinar entre os poderes constituídos. Sempre quando está em jogo, repito, a realização de escolhas de alocação de recursos, escolhas de políticas públicas, né? Matéria sempre ali está envolvida uma sensibilidade, uma missão árdua de se eleger prioridades, muitas vezes escolhas trágicas, porque muitas vezes há o acolhimento de uma pretensão com a alocação de recursos para atender uma demanda judicial envolve deixar descoberto e desatendido, desamparado, outra despesa previamente autorizada e para a qual já havia recurso garantido em lei orçamentária. Não se perca de vista, senhores julgadores, que o que se trata aqui na presente ação civil pública é a determinação de reforma estrutural em delegacia no município do estado do Piauí, em que pese, repito, se reconheça que a segurança pública, porque aqui o que se trata é de segurança pública, né, a atividade precípua prestada por esta unidade administrativa, a Delegacia de Polícia. É um dever do Estado, é um direito de todos, a segurança pública. Isso o diz o próprio artigo 144 da Constituição Federal, né? Porém, não se pode descurar o fato de que possibilidades estatais elas são limitadas, né? E que envolve escolhas, como disse, muitas vezes trágicas, que devem ser realizadas no dia a dia do administrador público. Então, em que tenha sido rechaçado o pleito, mas não custa dizer que a pretensão de designação de servidores efetivos, e aqui no que se refere ao acolhimento do pleito de reforma estrutural da delegacia, por imposição judicial, como pretende o parquê, com a devida vênia, representa uma indevida ingerência sim, na condução administrativa do Estado, na definição das ações e das políticas a serem empreendidas. E porque isso envolve justamente a definição dos recursos públicos que vão atender à demanda. E muitas vezes
deixar desatendidos outras áreas, outras iniciativas públicas que terão esses recursos justamente canalizados para o atendimento da ordem judicial. Não se desconhece aqui que o Supremo Tribunal Federal permite e autoriza que o judiciário possa impor obrigações de fazer a administração pública no que se refere a obras e serviços emergenciais. Porém, o STF ele restringe essa permissibilidade de intervenção judicial em matéria de políticas públicas quando em jogo valores constitucionais, princípios da dignidade da pessoa humana, enfim, prestações materiais que decorrem diretamente do texto constitucional, o que não é o caso dos autos. Não é o caso dos autos. Pois bem, eu citarei aqui precedente senhor presidente, desembargador Joaquim Santana, desta mesma colenda sexta Câmara de Direito Público, que analisando pretensão análoga, intentada pelo parquê em ação civil pública, a sexta Câmara rechaçou essa pretensão, dando provimento, desembargador Pedro Macedo, ao apelo do Estado. Diz aqui o precedente, que eu colho, recentíssimo, por sinal. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar dessa sessão de julgamento da sexta Câmara, no dia 27 de outubro de 2022. Diz a ementa, relatora, desembargadora Eulália, ação civil pública, obrigação de fazer construção de hospital público, discricionariedade do Estado, interferência do Poder Judiciário nas prioridades orçamentárias, não cabimento. Trate a apelação interposta pelo Estado do Piauí em face de sentença proferida nos atos da ação número tal, que o Ministério Público propôs em face do Estado apelante, visando a realização de uma ampla reforma estrutural, redimensionamento de pessoal e capacitação do Hospital Infantil Lucídio Portela. O juiz Acol proferiu sentença em que julgou procedente a ação para determinar o Estado do Piauí proceda com a realização de uma ampla reforma estrutural, redimensionamento de pessoal e capacitação do Hospital Lucídio Portela. E aí diz Sua Excelência, desembargadora Eulália, a ordem dirigida ao ente estatal para realizar a reforma em equipamentos públicos constitui nítida e indevida interferência do Judiciário em atribuição típica do Executivo, porquanto embaraça o exercício próprio das funções da administração, mesmo porque pode muito bem optar por inúmeras opções, como, a título de exemplo, remanejamento de atendimento, dentre outros, a cargo da discricionariedade, de acordo com as prioridades políticas deliberadas e escolhidas. E aí, doutor Dioclésio, segue a eminente desembargadora Eulália. Não compete ao Judiciário imiscuir-se na política pública local de construção ou reforma de equipamentos públicos, sendo vedada a intromissão administrativa para determinar a realização desta ou daquela obra pública, vinculado que é o ato administrativo, inclusive a previsão orçamentária. E aí, finaliza Sua Excelência, desembargadora Eulália, a ementa. Eventual interdição por descumprimento de regras sanitárias e de trabalho deve ser analisadas e adotadas pelos órgãos competentes que devem atestar que o referido equipamento não atende às normas e os padrões regulamentares higiênicos, sanitários e ambientais para o seu regular funcionamento. Percebam aí a nítida semelhança que há com a presente demanda. Recurso conhecido e provido, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Estive presente nessa sessão do dia 27 de outubro de 2022. Essa foi a apelação do Estado, número 083-1264, dígito 31, 2019, julgado por esta colenda, sexta Câmara de Direito Público. Então, com base, senhores julgadores, nessas considerações em deferência ao princípio da separação e harmonia entre os poderes, e atento aqui o precedente, na verdade há outros, mas eu escolhi apenas esse porque ele é o mais recente e análogo ao caso presente, doutor Dioclésio. Venho requerer o provimento do apelo interposto pelo Estado do Piauí para se julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação civil pública. É o que se requer. Muito obrigado. Palavra com o relator. Meus cumprimentos ao eminente desembargador Joaquim Santana, que bem preside essa Câmara, ao desembargador Pedro Macedo, convocado para compor, em razão do desembargador Erivante que se ausentar,
né? Procurador do Estado, doutor Marcelo Sequef, procuradora de Justiça aqui presente, doutora Leni, a doutora secretária, demais presente na plataforma. Eminente, deixa eu lhe dizer, essa apelação, eu ia até falar para o doutor Sequef que o nosso voto era no mesmo sentido que ele estava defendendo, que ele iria defender, de modo que até despicienda, se fosse o caso, né, e para ganhar tempo, né, a sustentação. Mas, realizada a sustentação, corrobora. Parou a imagem, parou. Com a emenda. Está ouvindo bem, tá, Elevador? Agora voltou. Agora... E que a emenda, por sinal, a emenda traz a semelhança, quase que um retrato perfeito daquilo que o doutor Marcelo Sequef trouxe, né, da desembargadora Eulália. Então, apelação, ação civil pública, obrigação de fazer, reforma, prédios públicos, discricionariedade do Estado, interferência do Poder Judiciário nas prioridades orçamentárias, não cabimento. Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Piauí, em face de sentença proferida nos autos da ação número 0800-738, -73/2017, que o Ministério Público do Estado do Piauí propôs em face do Estado apelante, visando, abre aspas, a procedência da ação e condenação do Estado do Piauí em obrigações de fazer, consistente em providenciar em 30 dias melhorias nas estruturas físicas da Delegacia de Polícia de Beneditinos e melhorias de modo a atender às condições de habitabilidade, instalações elétricas, hidráulicas, sanitária, imobiliário, destinar recursos materiais suficientes à Polícia Civil do município de Beneditinos para atividades da Polícia Judiciária, tais como viaturas, combustível, armamentos e rádios, bem como para atividades rotineiras de limpezas da Delegacia de Polícia, designar e manter um delegado de polícia, um escrivão, 8 policiais civis concursados para os respectivos cargos. A meritíssima juíza Acó proferiu sentença onde julgou procedente a ação, abro aspas, a determinar o Estado do Piauí que promova a reforma do prédio em que funciona a Delegacia de Polícia Civil do município de Beneditinos, a fim de adequá-la às normas sanitárias e de segurança necessárias à obtenção do alvará de funcionamento do município e a assegurar a alocação em celas diversas de pessoas presas de sexo e ou gênero distinto, conceder prazo de 120 dias ao Estado do Piauí para cumprimento da decisão, cumprindo ao Estado providenciar as medidas administrativas e orçamentárias necessárias ao cumprimento da decisão. B. Determinar ao Estado do Piauí forneça os itens mínimos necessários ao cumprimento dos expedientes da delegacia, quais sejam um computador, uma impressora e uma internet, bem como o combustível necessário à realização das diligências ao encargo da delegacia, julgo procedente o pedido de designação de um delegado de polícia e um escrivão, 8 policiais civis concursados para os respectivos cargos. Fecho aspas. A ordem dirigida ao ente estatal para a realização da reforma
em equipamentos públicos constitui nítida e indevida interferência do Judiciário em atribuição típica do Executivo, porquanto embaraça o exercício próprio das funções da administração, mesmo porque pode muito bem optar por inúmeras opções de acordo com as prioridades políticas deliberadas e escolhidas. Assim, não compete ao Judiciário imiscuir-se na política pública local de construção ou reforma de equipamentos públicos, sendo vedada a intromissão administrativa para determinar a realização desta ou daquela obra pública, vinculado que é o ato administrativo, inclusive à previsão orçamentária. Não obstante tais considerações, eventual interdição por descumprimento de regras legalmente estabelecidas devem ser analisadas e adotadas pelos órgãos competentes, que devem atestar que o referido equipamento não atende às normas e os padrões regulamentares para o seu regular funcionamento. Recurso conhecido e provido, reformando a sentença a qual para julgar improcedente o pedido. E aqui, eminentes pares, eu trago, né, o relatório se encontra no sistema, e o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, conhecido apelo, uma vez que preenchido todos os requisitos legais exigidos à espécie. Mas eu chamo a atenção, e isso enfeixa bem o nosso entendimento, a jurisprudência trazida à colação de um julgado do STJ, recurso especial à ação civil pública, com preceitos combinatórios de obrigação de fazer, discricionariedade da municipalidade, não cabimento de interferência do Poder Judiciário nas prioridades orçamentárias do município. E trago outro também, na mesma feição, e esse aqui é nosso, também do STJ, que eu vou dispensar a leitura, mas faço apenas essa leitura, porque ela é rápida, e ela traz uma lição de Eli Lopes Meirelli, e eu gosto muito de Eli Lopes Meirelli, e ele diz o seguinte, diz aqui nos arestos, na lição, abro aspas, na lição de Eli Lopes Meirelli, só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, dispondo da regra jurídica, lei, de maneira geral e abstrata, prover com justiça e acerto. Só os órgãos executivos que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo. Dessa forma, com fulcro no princípio da discricionariedade, a municipalidade tem liberdade para, com a finalidade de assegurar o interesse público, escolher onde devem ser aplicadas as verbas orçamentárias e em quais obras deve investir. Não cabe assim ao Poder Judiciário interferir nas prioridades orçamentárias do município e determinar a construção de obras especificadas. Precedente in verbis. Recurso especial, ação civil pública com preceito combinatório de obrigação de fazer, discricionariedade da municipalidade, não cabimento de interferência do Poder Judiciário nas prioridades orçamentárias. E segue ainda com Eli Lopes Meirelli e fecha com esse entendimento, curso especial 208, 893, Barra do Paraná,
de relatoria do ministro Franciuli Neto, segunda turma, julgada em 19/12/2003, Diário da Justiça Eletrônico, 22/03/2004. Nesse sentido, eu sigo direto para o dispositivo. Ante o exposto, com base nas razões expendidas, conheço da apelação para dar-lhe provimento, reformando a sentença COR para julgar improcedente pedido inicial. É como voto, Excelência? É verdade tudo que o relator disse, mas essa semana, o colega deve ter conhecimento, o Supremo está andando exatamente o contrário. Determinou que os estados brasileiros promovam em 6 meses a reforma no sistema penitenciário, tendo em vista as torturas que estão acontecendo nos presídios, etc, etc. Mas só mesmo nós podemos ver isso depois. Mas, com certeza, é exatamente o contrário. É uma determinação direta, dando prazo de 6 meses ao Estado para promover... Uma interferência direta, né, Excelência? Eu quero até ver esse negócio, em 6 meses. Eu vou acompanhar o relator, o doutor Pedro Macedo. Eu cumprimento inicialmente o senhor presidente, desembargador Joaquim Santana, cumprimento o nobre colega Deoclésio Souza da Silva, doutor Marcelo, procurador. E, quanto ao voto, acompanho plenamente o entendimento do relator, com a ressalva, claro, destacada aqui pelo desembargador Joaquim Santana, quanto à decisão recente do Supremo. Acompanho o relator. Terminado o julgamento, doutora Christian, processo agora número 9. Doutor Deoclésio é o relator. Anulação. Fundação Universitária Estadual do Piauí, Algineto Almeida Alves, o Algineto. O processo é uma ação, parece que é ação direta, não sei. O doutor Marcelo vai se manifestar agora, né? Senhor presidente, eu estou verificando que esse processo, pelo 9 da FAO, mas não... É o quê? O seu áudio está sendo cortado, doutor Marcelo, não estamos escutando. Me ouvindo agora? Sim, sim. Cortado. Então, só para repetir, esse processo ele não está naquela lista que Sim, não. Primeiro, para sustentação oral. Então, o julgamento pode prosseguir. Doutor Deoclésio. Sem som. O áudio está desligado, doutor Deoclésio. Som. Mais uma vez, nossos cumprimentos. Excelência, esse processo aqui se trata daqueles... É um agravo de instrumento sob matrícula de estudantes que fazem vestibular e ainda se encontra em conclusão o ensino médio, mas concedido liminar pelo juiz ACOR, né? E feita a matrícula, o aluno já se encontra prestes a terminar o curso, né? Então, calha bem a teoria da causa madura, né? E, inclusive, súmula do nosso TJ, né? A súmula número 5, que não competiria, mas não seria razoável, né? Essa modificação, a modificação do status quo atual. Então, em razão do princípio da teoria do fato consumado, o voto se encontra completo no sistema, nós vamos direto ao dispositivo, mencionando também que o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Então, vamos ganhar muito tempo, vamos direto ao dispositivo. Ante o exposto, com base nas razões expendidas, conheço do agravo de instrumento para, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, negar-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos. É como voto, Excelência. Também acompanho o relator e devo dizer também que já tenho conhecimento de que isso já está se estendendo aos cursos superiores, onde estão sendo pedidas expedições de diplomas antes do curso terminar. Quer dizer, é uma coisa que está puxando outra. Eu vou de acordo com o relator, doutor Pedro. Acompanho o relator e também fazendo aqui apenas o nosso cumprimento à secretária, que eu não mencionei antes, nesse momento que eu fui proferir o voto. Nosso bom dia, estimada secretária. Obrigada, desembargador Pedro. Processo concluído. Agora o número 10. Trata de subsídios. Doutor Dioclésio é o relator. Apelação civil 001-0243, Estado do Piauí, Edmilson Evaristo Soares. O Estado vai participar? Doutora Cris. Qual é o número Sim, desse? sim. É o número 10. É o 10. É o 0010-243. Evaristo Soares. Sérgio Sena Rosa, é? Sérgio Sena Rosa? Isso. Perfeito. Deixa eu... Evaristo. Ok. Verifiquei aqui. Esse processo é da relatoria do doutor Dioclésio, correto? Perfeito. Muito bem. Então, posso iniciar, senhor presidente? Pode lá. Obrigado. Esse processo é uma matéria bastante conhecida de todos nós. Já vem de longa data esse tipo de demanda. O embargador Pedro Macedo também há de se recordar, matéria corriqueira até do tribunal, que trata daquele pleito de diferença, é uma ação de cobrança, né? Diferenças remuneratórias a título daquele percentual de 11,98% por conta da conversão de cruzeiro para o URV, referente à remuneração especificamente de 4 meses, né, por ocasião da instituição do Plano Real. E eu pedi aqui destaque, o Estado fez o pedido de destaque nessa demanda, doutor Dioclésio, porque nós colhemos precedentes também favoráveis ao ente público, né? Sabemos que há precedentes dos dois lados. Porém, nesse caso específico, trata-se de um servidor do Poder Executivo. E essa demanda de recálculo, né, diferenças remuneratórias a título da remuneração dos meses de fevereiro a junho de 1994, ali com a implantação naquele período ali que tinha o URV, Cruzeiro Real, houve a verdade por conta do fenômeno inflacionário, houve perdas inflacionárias na remuneração do funcionalismo, como houve perdas em vários setores da vida. E no funcionalismo público não foi diferente. Pois bem, percebam que a alegação autoral, ela, na verdade, reproduz, né, as demandas que os servidores federais eles protocolaram ao longo de décadas atrás, né? Por que eu me refiro a servidores federais, notadamente do Legislativo e do Judiciário? Porque a data de pagamento do funcionalismo dessas categorias, servidores federais, do Legislativo e do Judiciário, tinha como data base para pagamento o dia 20 de cada mês. E por que eu estou me fixando nisso? Porque esse dado, o Superior Tribunal de Justiça já assim proclamou, ele é essencial, a data do pagamento dos servidores nesses meses em relação aos quais se reclamam as diferenças remuneratórias a título de perdas inflacionárias por conta da conversão Cruzeiro Real, URV, ela é essencial, essa prova. E essa prova diz respeito a um fato constitutivo do direito do autor.
era a parte autora, que deveria provar, que recebia remuneração no dia 20, porque o dia 20 está atrelado a esse específico percentual de 11,98%, como veremos adiante. Porém, eu vou aqui me reportar a uma preliminar. Eu noto aqui, doutor Dioclésio, que há uma preliminar que o Estado está arguindo aqui nas suas razões de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Então, consta aqui que a sentença, ela, na sua fundamentação, na parte dispositiva, ela afirma que há uma diferença devido à parte autora. Porém, ela não faz qualquer indicação da prova dos autos, ou seja, o supedâneo nos autos, que aponte em que reside, onde está essa diferença remuneratória que deve ser paga à parte autora. Né? Qual o valor, efetivamente, ou pelo menos os parâmetros para se calcular essa diferença remuneratória com base em eventual prova dos autos. Então, o juiz ACO não indica elementos de convicção, né, em que teria se baseado para acolher o pedido tal qual foi formulado. A lei que embasa a pretensão autoral, ela visava, portanto, a conversão de vencimentos da parte do funcionalismo, melhor dizendo, do funcionalismo como um todo, essa conversão de cruzeiros reais para unidade real de valor, o RV, e essa conversão ocorreu, e aí consta nos contra-cheques do autor a remuneração que lhe foi paga. Não, porém, não há data, não há prova da data do pagamento. Então, qual é a causa de pedir? O CERN, parte autora, afirma que o Estado fez uma conversão equivocada quando veio ao URV, de Cruzeiro Real para o URV, e que isso teria resultado em diferenças remuneratórias que lhe seriam devidas. A sentença, entretanto, não informa que diferença é essa, né? Com base em eventual elemento de convicção que esteja documentado nos autos. Só afirma que o autor tem direito a esses valores pleiteados, a esse percentual. Com a devida vênia, a sentença, ao assim fundamentar de forma genérica, ela incorre em nulidade. Por quê? Porque ela embaraça o direito ao contraditório, o direito ao devido processo legal, para se saber de fato qual o elemento de convicção, qual a ratio decidendi que foi adotada como razão bastante para o acolhimento do pedido. Né? Visando aclarar esse ponto, o Estado opôs aí os seus aclaratórios, seus embargos de declaração, porém, persistiu a omissão em se definir essa fundamentação. Então, há uma preliminar aqui, senhores jogadores, de nulidade da sentença por deficiência, ou até usaria dizer ausência de fundamentação no ponto, de modo que deve ser acolhida essa preliminar para se determinar o retorno dos autos, para que seja proferida uma outra decisão desta feita com a devida fundamentação. Ultrapassada essa preliminar de nulidade da sentença por ausência / deficiência de fundamentação, retomo no ponto em que falava da similitude que há dessa demanda com a infinidade, a miríade de demandas judiciais propostas com idêntico propósito, né? Notadamente por servidores federais, especificamente do Legislativo e do Judiciário. Pois bem, sabemos que a medida provisória 434 de 1994, ela introduziu um programa de estabilização econômica, aquele momento inicial da década de 90, em que vivíamos aquela turbulência. Eu era criança, na verdade, não me recordo bem, apenas pesquisando e estudando é que nós tomamos conhecimento do que o Brasil viveu, mas debruçando-se sobre a matéria,
vimos que essa medida provisória do ano de 1994, ela instituiu esse programa de estabilização econômica e sistema monetário nacional com a instituição da URV. Né? Então, o objetivo era implementar uma reforma monetária para conferir estabilidade à moeda. No artigo 21 da SMP, foi prevista a conversão dos vencimentos dos servidores públicos como um todo. Né? E aí, eu não vou passar ao cerne do dispositivo, né? Uma questão da metodologia do cálculo, de como essa conversão era feita, mas, para o que interessa a demanda, dizer que essa MP ela perdeu eficácia e o decreto legislativo manteve os efeitos dessa medida provisória, inclusive estabelecendo, né, firmando o pagamento de uma diferença pertinente ao mês de março de 94, como um abono, a título de um abono, na expressão de 11,98%. É aí onde chegamos aí ao porquê da cobrança desses vários servidores que entraram, especificamente cobrando esse percentual de 11,98%. Então, foi editada uma outra medida provisória, 457, que convalidou os efeitos jurídicos dessa anterior medida provisória que citei, né, e fez uma ressalva, que as conversões de vencimentos, soldos e salários que houvesse aplicado os valores do URV de outros dias, né, que não o dos últimos meses de novembro e dezembro de 93, bem como de janeiro de 94. Percebam a sutileza dessa ressalva, porque ela é essencial para o deslize da presente causa. Irei repetir. Essa medida provisória, convalidando os efeitos da MP anterior, que instituiu o URV, ela trouxe uma exceção em relação às conversões de vencimentos, soldo e salários que houvessem aplicado valores de URV de outros dias que não dos últimos meses, desses 4 meses aí, novembro e dezembro de 93, de janeiro e fevereiro de 94. Essa MP também perdeu a eficácia, e aí, após outras reedições da medida provisória esta, veio a lei que instituiu o Plano Real, Lei 8.880, de 94. Pois bem, então, feito esse panorama, né, legislativo pertinente aqui ao pedido e à causa de pedir, dizer que os servidores públicos que recebiam seus vencimentos e proventos no último dia do mês, o critério utilizado para a conversão não representou perda ou decesso remuneratório, né? Até pelo fato que eu aqui citei, da ressalva que foi estabelecida, né, que essa conversão não ocorreria em relação àqueles que percebiam as suas remunerações no último dia dos meses, justamente porque a metodologia de conversão para aqueles que percebiam a remuneração no último dia do mês não representou perda remuneratória. Porém, aqueles servidores que percebiam vencimentos em data anterior ao último dia do mês, aí sim, eles experimentaram perda remuneratória, justamente por conta da metodologia de conversão de Cruzeiro Real para o URV. E aqueles que recebiam em data posterior ao último dia do mês, percebam, esses tiveram até um ganho real. Vejam como é essencial para o deslize da causa saber qual a data de pagamento, né, nos meses em relação aos quais o servidor reclama a conversão, no caso, a aplicação do percentual de 11,98% nesses meses. Então, dizer que nesse apanhado legislativo, retorno a quando falei dos servidores federais do Legislativo e do Judiciário. Eles efetivamente percebiam sua remuneração no dia 20 de cada mês. Até por conta da determinação constitucional de repasse do 10º, como Vossa Excelência bem sabe, até o dia 20 tem que ser entregue. E no mesmo dia 20, como é de conhecimento de todos, os servidores federais desses poderes, Judiciário e Legislativo, recebem religiosamente em dia suas remunerações. Porém, o mesmo não se pode dizer do Estado do Piauí, especificamente do Poder Executivo. Não há, e não havia, nunca houve, essa praxe
de se pagar no dia 20. Essa determinação é para os poderes legislativo e judiciário, né, que tem um repasse do seu duodécimo, inclusive pagando no mesmo dia. Então, o Estado do Piauí, né, ente federado que Vossas Excelências bem o sabem, das dificuldades financeiras que vem de décadas a fio, provoca uma variação, né? Isso era bastante frequente, até no passado recente, uma variação de data de pagamento do funcionalismo. Dessa data de pagamento. Então, a argumentação da parte autora, apelada, pressupõe para o acolhimento do pedido de que ela recebia no dia 20. Esse é o pressuposto que deveria ser provado para se reconhecer ser devido o percentual de 11,98 nesses meses reclamados, né? Por quê? Porque qualquer outra data de pagamento, que não o dia 20, representaria percentual diverso de 11,98. 11,98 não é um percentual que se pode aplicar por conta de uma gama de servidores federais que já conseguiram êxito em suas demandas judiciais, que qualquer servidor de qualquer órbita federativa, município, estado, distrito federal, possa ingressar indicando esse percentual. Esse percentual tem uma razão de ser, porque ele pressupõe o pagamento do funcionalismo no dia 20. No dia 20. E agora, para me encaminhar para o final, senhor presidente, por conta do tempo, dizer que, já me encaminhando para o final, doutora Cris, me dizer que o STJ chancela esse posicionamento, que ora o Estado reverbera. E aí eu vou finalizar com esse precedente, que inclusive é originário do Estado do Piauí. Estado do Piauí. É o agravo regimental no agravo em recurso especial 108.975. Diz rapidamente a emenda aqui, relatoria do ministro Humberto Martins, segunda turma. Servidor público, conversão de vencimento em unidade real de valor, URV, diferença salarial de 11,98%, observância da data do efetivo pagamento, ausência de prova. O Tribunal de Origem entendeu que o sindicato apelante em nenhum momento da instrução processual juntou qualquer documento capaz de comprovar que seus substituídos perceberam seus vencimentos e proventos exatamente no dia 20 dos meses. Aí lista os meses. Somente com tal prova seria possível verificar que os meses teriam direito a perceber citada diferença de 11,98. Se outra fosse a data, outro também seria o percentual. Né? Então, não assiste a razão agravante quando afirma que não é necessária instrução probatória para concluir que o pagamento de servidores é feito sempre no dia 20 de cada mês. Não se pode concluir que os pagamentos de servidores são feitos exatamente no mesmo dia 20 em todos os meses. É por esse motivo que o Tribunal de Origem exigiu a prova do dia em que houve o efetivo pagamento e o recorrente não logrou demonstrar. E esse tribunal aqui, que o STJ reporta, é o TJ Piauí. Então, desproveu o recurso especial do sindicato apelante, no caso. Então, com tais considerações, senhores julgadores, se requer aqui o provimento do apelo, julgando-se improcedentes os pedidos do pedido autoral por ausência de prova da data do efetivo pagamento no dia 20 de cada mês. Muito obrigado. Falar algum relator? Mais uma vez, renovando os meus cumprimentos. O relatório se encontra no sistema, presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo, uma vez que preenchidos todos os requisitos legais exigidos à espécie. O doutor órgão do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, deixou de exarar manifestação ante a ausência de interesse público que justifique sua intervenção. Quanto ao voto propriamente dito, Excelência, nós vamos inicialmente falar sobre a prescrição. Mas a ementa já traz toda essa questão, toda a resposta às preliminares, né? Preliminar levantado, que falta de fundamentação e a prescrição, levantadas pelo eminente procurador. Então, a ementa já traz resposta a tudo isso, e depois nós podemos detalhar, né, esmiuçar cada uma das duas preliminares.
apelação, direito monetário, conversão do padrão monetário, cruzeiro real em URV, direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação e a sua incorporação, sentença mantida. Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Piauí em face de sentença proferida nos autos da ação número 0010243-72 de 2012, que a parte autora propôs em face do Estado do Piauí, visando implantar na remuneração dos autores a reposição remuneratória resultante da conversão em URV, além das parcelas vencidas, respeitando-se o prazo prescricional, e das vincendas, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Essa já com relação ao primeiro das preliminares, que seria a falta de fundamentação, esses valores, de como se encontraria esses valores. Esses valores se encontraria mediante apuração e liquidação de sentença por arbitramento. O meritíssimo juiz Acó julgou o feito com dispositivo nos seguintes termos, abro aspas, isto posto diante da fundamentação exposta, rejeito parcialmente a preliminar de prescrição do fundo de direito e julgo procedente os pedidos autoral, condenando o Estado do Piauí ao pagamento da diferença requerida, devidamente corrigido na forma da lei, desde que não atingido pela prescrição quinquenal. Isso aí se trata de, já se referindo à preliminar de prescrição, pois o presente feito trata de prestação periódica, paga a menor. Portanto, é o caso de prescrição de trato sucessivo, devendo ser considerado prescrição apenas as prestações vencidas a partir de cada prestação que supostamente foi pago em valor inferior ao devido. Então, com relação à prescrição da preliminar levantada pelo eminente procurador. A Lei Federal número 8.880/94, que instituiu a unidade real de valor, não se destinou a assegurar aumento salarial aos servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda nacional de cruzeiro real para o URV. Assim, ao servidor que não recebia seu vencimento no último dia do mês, é possível a correção de acréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigido a defasagem remuneratória. Neste aspecto, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV, não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em lei federal, que deveria ser observado por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos servidores estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo. O Supremo Tribunal Federal pronunciou, em sede de repercussão geral, recurso extraordinário 56.1836, de relatoria do ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, que, abro aspas, o direito ao percentual de 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação
na remuneração do servidor resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momentos anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre verba grátis no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, por força do artigo 168 da Constituição Federal. Consecutariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumento remuneratório superveniente, recurso conhecido e provido. Essa emenda traz um resumo de todo o nosso voto, onde inclui, inclusive, respostas às preliminares levantadas. E, no enfeite, Excelência, nós trazemos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e, inclusive, da lavra do eminente relator, Luiz Fux, que é nesse sentido. Neste aspecto, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em lei, que deveria ser observado por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos servidores estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo, e vai além. O Supremo Tribunal Federal pronunciou, em sede de repercussão geral, no recurso extraordinário 56.1836, de relatoria do ministro Luiz Fux, e segue: o direito ao percentual de 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àquelas que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verba grátis, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, por força do artigo 168 da Constituição Federal. Consecutariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. E nós temos aqui a íntegra da emenda do Supremo Tribunal Federal, que é matéria já recorrida aqui, matéria já muito debatida aqui nas câmaras. Eu já participei, por ocasião da aposentadoria do desembargador Parlandim, e essa matéria foi muito debatida e julgada pelas câmaras. Inclusive, já lido e relido essa emenda de relatoria do ministro Luiz Fux no recurso extraordinário 56.1836, que consta no meu voto, que peço vênia para não precisar fazer tal leitura. E nós enfechamos. Quanto ao percentual a ser aplicado, o Supremo Tribunal Federal pronunciou, em pronunciamento do ministro relator, no referido, em relação ao tema,
que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo que sofrido, o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual e aqui com relação à maneira de encontrar esses valores. O índice de 11,98 não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem e, a caso existente, qual o índice devido para refletir a modalidade mais eficaz na hipótese cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%. Assim, é de se confirmar, portanto, a sentença recorrida. Majoro a condenação dos honorários advocatícios em sede recursal no percentual de 5%, cumulativamente com aquele arbitrado na sentença, que é 10%, perfazendo o total de 15% sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, parágrafo 1º e 11 do Código de Processo Civil. Do dispositivo. Ante o exposto, com base nas razões expedidas, conheço da apelação para negar-lhe provimento, confirmando a sentença quo em todos os seus termos, majoro a condenação dos honorários advocatícios em sede recursal, no percentual de 5%, cumulativamente com aquele arbitrado na sentença, de 10%, perfazendo o total de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 1º e 11 do Código de Processo Civil. É como voto, Excelências. Pois não. A questão da prescrição está respondida pelo relator, quando diz que diz respeito apenas às parcelas que já foram vencidas, porque a questão aqui é de trato sucessivo. Acho que a primeira prescrição, a primeira preliminar aventada, e a segunda, eu entendo até que elas se confundem com o próprio mérito, que está respondido também no voto do relator, de modo que eu estou acompanhando a sua decisão. Bador Pedro Macedo. Ouvi atentamente o voto do relator, também comungo o mesmo entendimento e com as ressalvas apresentadas pelo vereador Joaquim Santana. Concluída a votação, vamos ao processo de número 12. 12 é o doutor Dioclésio, o relator, o contrato bancário, Banco Bradesco com o município de Parnambi, 0758931. E quem vai se manifestar, doutor Cris? Não temos manifestação. Então, a palavra está com o relator, que pode até fazer a leitura da emenda. Perfeitamente, Excelência. Perfeitamente. Só para me retirar da sessão, já exaurido aqui a pauta do Estado. Correto, sim. Certo. Está exaurida? À vontade, doutor Marcelo. Isso. Vai se retirar. Até breve. Tá. Obrigada. Até lá, tenha um bom dia. Até breve. Bom dia. Desembargador presidente, não é o 11º que não vai ser julgado agora, Isabel? Não, ele foi retirado, doutora Leni. Foi, né? Impedimento do doutor Dioclésio. Retirado, Isso. Fica o 12º. Isso, pode continuar. Pode fazer. Passou a palavra, Excelência, para o relator? Sim. A palavra está com o relator. Certo. Ok. Nesse caso aqui, não há sustentação oral, como já bem mencionado pelo eminente presidente. Nós temos apenas, vamos fazer aqui, breve comentário da admissibilidade, né, do recurso. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço
do presente agravo de instrumento, uma vez que preenche todos os requisitos, todos os seus requisitos, né? E no que diz respeito, e também o Procurador-Geral de Justiça devolver os autos sem exarar parecer de mérito ante a ausência de interesse público que justifique sua intervenção. E quanto ao voto propriamente dito, entendo que a ementa seja autoexplicativa e as razões de decidir constam enfeixados na sua síntese. Agravo de instrumento, ausência de perículo in mora, decisão mantida. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que o Banco Bradesco S.A. interpôs em face à decisão do meritíssimo juiz de direito da comarca de Parlandi, Piauí, prolatada nos autos da ação número 0800045-28, de 2021, em consonância do que prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela provisória de urgência exige a demonstração de elementos quanto à probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida. No caso, resta patente a inexistência do perículo in mora, sendo necessário esclarecer que a ausência de tal pressuposto, por si só, já inviabiliza a concessão de medida vindicada. Vejamos. Ademais, o deferimento da medida nos termos requeridos pela parte agravante possui natureza satisfativa, o que, no caso, impõe a devida instrução processual a ser realizada pelo juiz de origem, agravo de instrumento conhecido e improvido. Como voto, excelências? Eu acompanho o relator Pedro Macedo. Também acompanho o relator, senhor presidente. Concluída a votação do processo número 12, vamos ao 14. 14, que é o que está previsto aqui. Doutor Dioclésio Souza da Silva, o relator. Trata-se da parcelamento especial, distribuidora de medicamentos, vida limitada, secretário de Fazenda do Estado do Piauí, MS 0753395. Palavra com o relator. Excelência, esse processo não tem sustentação oral. Eu fiz um voto aqui, até, de certo modo, bem longo, mas a ementa ela é bem ilustrativa do voto. De modo que eu vou ler apenas a ementa e dizer que a o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, né? Esse que tempestivo, e preenchido os demais pressupostos, e a Procuradoria-Geral de Justiça, né, em virtude da ausência de interesse público legitimador de sua intervenção, deixe de apresentar manifestação de mérito. O voto vai ficar no sistema, as partes que eventualmente não se conformarem têm todos os elementos para atacá-la, no devido processo legal, claro, com recurso, de modo que eu entendo que a ementa seja realmente a síntese de todo o nosso voto, como deve ser, né? No meu entender. Mandado de segurança, tributário, parcelamento, limite de parcelamento em aberto, crédito, ilegalidade. Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar
impetrado por distribuidor. Só um minutinho, excelência, que eu vou só verificar bem aqui esse caso. Não, sim, sim. É porque eu estava verificando se não se tratava da quarta vara da Fazenda, porque esses casos são muito debatidos lá na quarta vara da Fazenda, é matéria de natureza tributária. Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar impetrado por distribuidora de medicamentos, saúde e vida, EPP, em face da Secretaria, em face do secretário de Fazenda do Estado do Piauí e do diretor da Unidade de Administração Tributária, UNATRI, da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí, visando o deferimento liminar e inaudita alterapar da segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora se abstenha de impedir a limitação, de impedir a limitação de parcelamento da empresa impetrante, isentando-a do pagamento de juros e multas e ou sucessivamente limitá-los à incidência da taxa Selic, bem como de emitir as certidões negativas com efeitos positivos, sob pena de fixar a multa de R$50 mil por dia de descumprimento, sem prejuízo do crime de desobediência. Importa destacar que o artigo 155-A do Código Tributário Nacional dispõe que o parcelamento será concedido na forma e condições estabelecidas em lei específica, enquanto o artigo 153 do CTN, mesmo Código Tributário Nacional, aplicado subsidiariamente ao parcelamento, estabelece que a lei específica, o prazo do benefício, ela estabelece, o prazo do benefício, as condições de concessão do favor em caráter individual, e 3, sendo o caso, A, os tributos a que se aplica, B, o número de prestações e seus vencimentos dentro do prazo a que se refere o inciso 1, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa para cada caso de concessão em caráter individual, e C, as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter individual. As condições para a concessão do parcelamento devem estrita observância ao princípio da legalidade, não havendo, pois, autorização para que atos infralegais, como portarias ou decretos, tratem de condições não previstas na lei de regência do benefício. Dessa forma, ainda que o parcelamento seja uma opção ao contribuinte para regularizar a débito fiscal a partir de uma concessão da autoridade fiscal, suas condições em respeito ao princípio da legalidade estrita vigente no direito tributário devem estar previamente estabelecidas em lei específica, portaria jamais. Portanto, como a lei 4.257/89 dispõe sobre parcelamento simplificado sem considerar limites de valores ou quantidade de parcelamento, não há como o decreto número 17.573 de 2017 inovar onde a lei ordinária não dispõe, sob pena de violação ao princípio da reserva legal em matéria tributária. Então, cara, ao direito tributário. No caso dos autos, preenchidos os requisitos do parcelamento,
não pode vedação não prevista no artigo 153 do CTN representar qualquer tipo de óbice à concessão do parcelamento simplificado. Ademais, não podemos olvidar que o parcelamento simplificado é um sistema legal que privilegia o contribuinte imbuído da intenção de resgatar sua credibilidade fiscal, solvendo seus débitos. É certo que, em se tratando de crédito público, as condições para ingresso e permanência são severas, mas tal fato não implica necessariamente a aplicação irrestrita de dispositivos legais em detrimento de outros valores tutelados pelo ordenamento jurídico. Nesse andar, ponderando que, por um lado, as consequências advindas da não inclusão dos débitos no parcelamento, ajuizamento de execução fiscal, com penhora de bens, inscrição no CADIM e outro, o fato de que, durante a permanência da impetrante no parcelamento, o prazo de prescrição contra a Fazenda Pública fica suspenso, fica sobrestado, e observadas as disposições legais, é cabível a concessão do parcelamento simplificado. Portanto, não há prejuízo para o erário público, para o fisco, esse parcelamento e, de certo modo, dinamiza, né, a funcionabilidade, né, da empresa contribuinte. Segurança concedida. Como voto, Excelência, nós vamos direto ao dispositivo, nesse sentido, e maiores explicações podemos, caso necessário. Dispositivo. Ante o exposto, com base nas razões expedidas, concedo a segurança vindicada para revogar os efeitos da limitação imposta pelo artigo 139 do Decreto 17.573/2017, em relação à impetrante, determinando a autoridade coatora que promova os atos necessários ao processamento de seus pedidos de parcelamento dos débitos fiscais que foram alvo do indeferimento administrativo, até agora não parcelados, sem a incidência de juros e multas da empresa impetrante, independentemente do número de parcelamentos já ativos por exercícios, no mesmo molde dos parcelamentos já permitidos, desde que não haja outro impedimento para tanto, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 2.000, sem prejuízo das sanções penais cíveis e administrativas cabíveis, além da suspensão do certame em caso de descumprimento. Que, caso de descumprimento, evidentemente, haverá essas sanções, tanto penais como civil, como administrativo. Como voto, Excelência. Eu acompanho o bem lançado voto do relator, doutor Pedro Macedo. Também acompanho o relator, senhor presidente. E adianto que a pauta está encerrada e, se alguma observação a ser feita, a palavra está com a quem interessar possa. Apenas registrar o nosso prazer em colaborar com a Câmara, da qual o desembargador Joaquim é presidente, faz parte o doutor Dioclésio, Prolenia como procuradora, nossa estimada secretária, e tem um provérbio que diz que gentileza gera gentileza. Eu sempre por parte do Joaquim Santana, do doutor Dioclésio também, essa gentileza. Então, sempre à disposição para colaborar com essa Câmara. Nós agradecemos a sua disponibilidade, desembargador Pedro. Obrigado. Obrigada.
Até breve. Abraço, muita paz e luz. Abraço. Desejo a todos uma profícua semana. Vamos aguardar para a próxima, né? Isso.